Olá, boa tarde, internautas. Tudo bem com vocês? Eu sou Fabiana Santiago, sou psicanalista, Master Coach, sou CEO da Lavoura Executiva e hoje eu vim aqui para mais uma live instrutiva e colaborativa com vocês. Hoje o nosso papo é importantíssimo, vocês não podem perder. Nós estamos aqui para falar sobre equidade. Por estarmos na semana da cultura afrodescendente brasileira, por conta do dia 20 de novembro, eu trouxe uma convidada maravilhosa para falar com vocês sobre o assunto. Mas antes de eu falar sobre ela, eu quero pedir para vocês, por favor, curtam os meus canais no Fabiana Psicocoach, no Instagram, Facebook, LinkedIn, em todas as redes e compartilhe esse conteúdo para quem você acha que ele é relevante. Hoje nós vamos falar sobre mulheres, vamos falar sobre cultura afrodescendente, sobre mercado de trabalho, então vocês não podem perder este conteúdo. A minha convidada chama-se Neudes Carvalho. Ela é uma mulher negra, ativista na periferia, ela trabalha com política sobre os direitos trabalhistas. Então, ela é uma pessoa super diferenciada e eu quero ter ela aqui com a gente. Vamos lá, Neudes? Boa tarde a todas, a todos. Fabi, minha irmã, boa tarde. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse canal incrível que eu já acompanho há um tempo. Agradecer a todos vocês que estão acompanhando. Muito boa tarde mesmo. Aliás, boa noite, bom Boa dia. noite. É sobre Exatamente. isso. Eu sou a Neudes Carvalho, eu sou mãe, eu sou militante e ativista política pelos movimentos de base, principalmente o movimento negro, e eu sou cientista do trabalho. Hoje a nossa principal luta, de fato, é repensar a questão dos direitos trabalhistas no Brasil, o trabalhismo via política social e principalmente a emancipação da classe trabalhadora, que envolve toda a mulherada, que envolve os movimentos de base, o movimento negro como um todo. Eu sou mãe da Aisha, eu sou nordestina, sou nascida na Bahia, mas fui criada em São Paulo. Eu sou pesquisadora do futuro do trabalho. Hoje a minha principal ocupação é essa luta através das pesquisas dos territórios sobre como a gente consegue emancipar a classe trabalhadora como um todo, sendo ela via CLT ou não, e frisando principalmente a ideia de que nem sempre as políticas neoliberais está a favor da nossa população, que é a sua maioria classe trabalhadora, né, feminina, negra. Então eu me considero aí uma aprendiz e cientista do trabalho, e eu estou muito afim de bater esse papo com vocês. É uma honra. Ah, minha irmã, a honra é minha. Eu estou até emocionada, estou muito feliz. Eu sou sua admiradora há muito tempo, desde 2017, quando as nossas vidas se cruzaram dentro do PDT e a gente caminha por ali e eu sempre estou do seu lado. O meu voto, a militância é sua em todos os lugares que você está. E a Declarado. gente declarado e a gente está nessa luta aí pelos direitos trabalhistas que precisam ser refeitos, revistos, pelos direitos das mulheres, mas o nosso papo hoje é sobre equidade, né? É Isso. sobre os espaços de equidade, o que é muito diferente de igualdade, né, Neudes? Isso. Exatamente. Equidade é muito diferente. Vamos explicar, antes de tudo, para o pessoal qual a diferença entre igualdade e equidade? Vamos lá, porque quando a gente pensa, vou falar da minha base, para me conectar com quem está acompanhando a gente. Quando a gente fala de movimento negro, de militância negra, do racismo estrutural, desse preconceito racial, o que mais historicamente, quando as mídias, quando a população a nível mundial começou a acordar um pouco para essa luta, o que mais a gente ouvia, inicialmente não da população negra, mas principalmente da população branca, era o questionamento do termo igualdade. A questão, Fabi, é que cientificamente, biologicamente, a gente consegue comprovar que nós não somos iguais de fato. Nós Sim, nunca seremos iguais e está tudo bem por aqui. Quando a sim. gente avança nesse diálogo, quando a gente qualifica esse debate, entende que as diferenças não devem ser motivos de exclusões, de opressões, é que a gente chega na questão da equidade. Quando a gente fala equidade, a gente está falando em que todas as pessoas
de qualquer nação, de qualquer gênero, ideologia, política ou não, orientação sexual, tenha direito a oportunidades iguais a Iguais. toda e qualquer situação, principalmente nas questões sociais, no que tange ao convívio e desenvolvimento social. Então, quando o movimento negro, por exemplo, ou o movimento feminista grita por igualdade, a gente está falando que nós entendemos que biologicamente, cientificamente, são comprovadas diferenças físicas, diferenças Sim. geográficas, está tudo certo, diferenças de etnias, de raça. O que precisa ser questionado é que, independente dessas diferenças, as oportunidades em todo e qualquer espaço precisam ser iguais para as mulheres não pretas, para as mulheres pretas, para os homens não pretos, para os homens pretos. E aí a gente tem os cortes ou os recortes sociais, que é o público LGBTQIA+, a população negra, os imigrantes, né? A gente não fala tanto Sim. dos imigrantes, dos Uhum. migrantes. Então precisa se pensar em oportunidades iguais a partir daquele ponto de partida, porque a Fabi não vem do fundo da Bahia, ela não nasceu negra no fundo da Bahia, né? A Uhum. Neudes nasceu negra no fundo da Bahia. Como é que a gente coloca essas duas mulheres tão diferentes em pé de igualdade nas condições? Então, equidade é sobre isso, é sobre repensar essas necessidades de que as pessoas precisam ter esse espaço a partir desse ponto social em todos os lugares. Muito bem. E equidade também tem a ver com a questão da visibilidade, das pessoas serem vistas, né? Terem espaço, não só oportunidade, mas terem espaço de voz, que é muitas vezes tolhido por aqueles que são chamados de minoria, que não são a minoria, né? Quais são os números das pessoas afrodescendentes no nosso país? De fundamental importância você colocar dessa forma, Fabi, porque quando a gente pensa na ideia de equidade para tentar se reduzir as desigualdades, exatamente isso, são silenciamentos, a necessidade que a gente tem de se deixar, de se fazer aparecer, de um modo geral, como representatividade, mas também na voz, em voz e vez. Quando a gente ainda ouve as pessoas falando em minorias políticas, se faz muito importante, a tua fala é de fundamental importância a gente corrigir mesmo, Fabi. Muito Uhum, importante nessa consciência sim. que você tem, que nós não somos minorias. Nós somos, socialmente falando, em representação e efetividade política, minorias políticas. Mas em E, população, nós somos a maioria. Então, eu costumo falar que nós somos minorias políticas, mas nós somos maioria populacional. As mulheres no Brasil compõem quase 57% da população, mulheres no geral, mulheres não negras e mulheres negras, não é? E dentre a população feminina brasileira, as mulheres negras são quase 38%. Então, não, nós olha não que somos maravilha. minorias, né? De jeito nenhum. Nós somos a maioria em população, e quando a gente tem esses gritos sociais via movimentos de base, via classe trabalhadora, para que a gente tenha essa voz e essa visibilidade, é justamente para a gente conseguir deixar mais equânime, né, a nossa participação de fato, não só fisicamente, mas em leis, em pleitos, porque nós entendemos que é desigual desde que o mundo é mundo. E aí a gente sempre puxa para a questão da sociologia, de que quando você colocou muito bem essa questão do 20 de novembro, Fabi, a gente não está só reclamando para aparecer, a gente está afirmando que não tem por que mais não aparecer. Não tem porquê, não tem Uhum, mais justificativa. sim. Muito bem, muito bem. Maravilhoso. Olha, complementando dados sobre mulheres, 51% das famílias brasileiras têm as mulheres como arrimo. E mães solteiras no Brasil hoje são 20 milhões de mulheres. Então, nós temos 10% da população do país de mães solteiras, que criam seus filhos sozinhas. E muitas vezes se sentindo culpadas por esta condição de mãe solo, sendo que elas são, na verdade, as pessoas que deveriam ser elogiadas porque elas ficaram. Quem tem
criticado é quem foi embora, não quem ficou. Então é muito importante, já só estou abrindo um parentezinho, porque o tema não é esse, mas é sempre importante a gente reforçar. Não gosto de perder a oportunidade, né? Perfeito, porque é da maioria que a gente está falando. É de fundamental importância relembrar. Exatamente. Olha, eu peguei aqui alguns dados, né, para poder fazer uma introduçãozinha para você aqui, que está falando o seguinte, que são denominados movimentos negros um conjunto, na verdade, de movimentos sociais que nós temos nas Américas contra o racismo, que buscam equidade social, né? Tanto de direitos para negros, tanto direitos para homens e mulheres negros, isso em contraposição, né, comparando-se com os brancos. Sobretudo neste mundo aqui ocidental, porque foi marcado pela escravização dos povos afros. Desde o século XIX, vários movimentos surgiram em defesa da igualdade, da equidade e de direitos civis, contra a escravidão e contra o racismo. A maior parte destes movimentos concentrou-se aqui na nossa América do Sul, por conta da escravização mesmo das Américas e do imperialismo inglês, junto com o apartheid, né? No século XX, os movimentos ramificaram, se desenvolvendo pautas de lutas sociais destinadas de acordo com as necessidades da população negra local. Dito essa pequena introdução, eu queria que você contasse para a gente qual a importância dentro das comunidades, dentro da sociedade em geral, dos movimentos negros, desta voz dentro da sociedade. Perfeito, Fabi. É de fundamental importância a gente entender que, por exemplo, se a gente falar do nosso quintal, que é o Brasil, a nossa Constituição ela é muito perfeita na escritura das leis. Né? A nossa Constituinte ela é incrível, muito detalhada, muito bonita, chega a ser até poética. Quando a gente fala que os movimentos negros, os movimentos de base, os movimentos sociais, mas sobretudo os movimentos negros, interpelem, começam a se firmar cada vez mais nos últimos 45, é importante a gente refrisar que são nos últimos 45 anos no Brasil, é porque a gente entende que os 388 anos de escravidão no Brasil, vou repetir, 388 anos de escravidão, a vergonha que esse país passa até hoje, a gente entende que os movimentos negros começam a enfatizar, a se organizar cada vez mais, porque a Constituição, o nosso Estado brasileiro, não consegue garantir tudo o que está escrito lá para a população preta. Se em 2022 a gente chega a ser praticamente 56% da população, por que nós ainda somos a grande maioria que somos os jogados na rua, em situação de rua? Por que a população carcerária é, em suma maioria, de pessoas negras? Porque o Estado não chega na periferia com políticas públicas, mas o Estado chega com violência para atender essas pessoas que não quer, que o próprio Estado não quer investir em políticas públicas como educação, trabalho, escola, saúde, mas prende, porque prender, encarcerar é muito mais fácil do que você investir financeiramente em política pública. Então, quando o movimento negro começa a se firmar cada vez mais no Brasil nos últimos 45 anos, é para dizer, olha, Estado brasileiro, a Constituição está lindo, mas os direitos civis dos corpos negros no Brasil não são respeitados em suma. A gente acaba de ver, Fábio, estudo pelo DIEESE, ao qual eu sou aluna e pesquisadora, que a população negra hoje em dia, a gente está falando de 2022, ainda não pode nem ser considerada como classe trabalhadora. Então, vamos lá. O que o movimento negro organizado mundialmente reclama, e no Brasil, trazendo recorte aqui para a América do Sul, especificamente o Brasil, a gente enfatiza que se nós somos quase 60% da população negra, homens e mulheres negros, nós somos quase 60% da população, e a nossa Constituição, lá no artigo 5º, garante emprego, moradia e dignidade, como vários outros direitos, mas a população negra continua sendo a mais explorada e a que mais sofre com a falta desses direitos, a gente está dizendo, Estado brasileiro, vocês não conseguem levar de forma digna esse país sem a militância do movimento negro. Então, é por isso que a gente está se organizando nos últimos 45 anos para dizer que está faltando escola na periferia,
que está faltando educação, que está faltando trabalho, que a gente está sendo encarcerado para que a gente não esteja na escola, não esteja trabalhando. Quem faz isso é o movimento de base, o movimento social, o movimento negro. Porque o Estado entende que a hegemonia, e aqui muito respeitosamente, Fabio, eu não gosto de discurso de ódio, que a hegemonia branca, hétero, cis, eurocêntrica, é o norte do mundo. Está lá na Constituição, está tudo certo, mas não é. Porque a população Sim, preta ainda é a mais estuprada, ainda é a que sim. menos tem trabalho e renda, ou emprego, salário, para quem preferir, é a que menos tem acesso à saúde. Então a Constituição não dá conta disso, por isso os movimentos negros entendem que é de fundamental importância essa organização, essa organicidade, para que essas políticas, esses direitos que estão sendo descumpridos nos últimos 45 anos, a gente consiga cobrar de fato em efetividade, não só na representatividade, mas em política, juridicamente, pelo Estado Democrático de Direito. Até porque quando me questionam muito sobre essa questão do papel do Estado, eu sempre gosto, e assim, eu não sou tão eloquente como você, porque você é maravilhosa, né? Ai, eu quero, você é minha meta, ficar igual você. Mas, ou pelo menos próximo, se eu conseguir, acho difícil, mas eu vou tentar. Mas eu penso o seguinte, é muito importante a gente colocar e deixar claro que assim é um papel do Estado trabalhar sim com essas políticas para tirar estas pessoas desta situação, porque foi o Estado que as colocou lá. E a gente não pode esquecer disso. Porque chega um momento que a sociedade discute isso como assim, como se o Estado não tem nenhum papel nisso que aconteceu, foi só como se fosse assim, um tropeço, né? Mas assim, olha, eu matei toda a sua herança, mas olha, eu te pedi desculpa. Eu tirei a corrente das suas pernas e soltei você no mundo, então tá tudo certo. Entende? Então, assim, segue a sua vida, eu sigo a minha, né? E aí eu tiro você daquela posição de meu escravo declarado e coloco você como meu escravo de novo, né? Porque se a gente não tem, agora vamos falar do movimento trabalhista, porque se a gente não tem todo esse movimento, a gente não tem trabalho, emprego no nosso país, a gente tem escravismo mascarado. Então, a gente tem que falar sobre isso, né? A militância do movimento negro já vai explodir aqui. A Fabi tem que ser do movimento negro. O que você falou em outras Que palavras? honra! Pelo letramento racial, a gente chama de letramento racial. As subjetividades. Então vamos lá. O que a gente ouviu desse governo genocida lá no início, quando ele foi eleito e quando ele tomou posse, que foi o seguinte: eu não escravizei ninguém. Né? Tipo assim, a minha família e várias outras pessoas, até personalidades, Sim, reproduziram isso. A minha família não isso. escravizou ninguém. Nós estamos falando que 388 anos, esse Brasil, esse país-nação escravizou a população preta vinda de África. E a gente está Sim. falando que quando essas pessoas são soltas nas favelas, elas não têm direito aos direitos civis que as pessoas não pretas têm, que as pessoas brancas têm. Quando você traz isso com essa fala muito sutil, mas muito direta, exatamente isso. O Estado diz assim: eu não vou mais ser um tronco e uma chibata. Mas, de contrapartida, você não tem acesso a um salário digno, você, mulher negra, não tem acesso a um salário digno como a mulher branca. Você, homem negro, não tem direito a ser defendido por um advogado criminal como o homem branco tem. Então, o processo de escravização, ou escravocrata, para quem preferir, Fabi, ele muda as nuances, ele muda de século, mas as chagas, as heranças escravocratas permanecem de outras formas. Quando o SUS, que é um direito universal, não chega na periferia, quando o maior número de mulheres estupradas em pleno 2022 são mulheres negras, quando as crianças que mais sofrem evasão escolar são as crianças negras. Então, o Estado está me dizendo indiretamente que vocês não levam chibatada mais às costas, né? 522 anos depois, mas vocês também não têm direito a todos os direitos civis que estão garantidos na Constituição, em pé de igualdade com as pessoas não pretas ou com as pessoas brancas, para quem preferir. E é de fundamental importância a gente não esquecer, Fabi, que essas subjetividades, essas violências subjetivas, atingem os imigrantes,
os migrantes, não Uhum, só as pessoas que uhum. vêm de outros países, que são pertencentes de famílias de outros países, mas os próprios nordestinos, né? Essa questão da Sim, xenofobia. Isso tudo sim, é uma questão que a Constituição prevê, mas que não é praticado. Daí a exato. importância, a necessidade de não se banalizar, de se respeitar a organicidade desses movimentos, porque a gente está gritando e dizendo o seguinte: o Estado democrático de direito não está garantindo os direitos civis dessas populações, desses grupos historicamente inferiorizados, excluídos. Daí a importância, o surgimento do movimento social, seja ele feminista, seja ele trabalhista, seja ele negro. Por quê? Porque a hegemonia, que é colocar ali todo mundo na fala, no papel que está igual, mas não está. Na prática não está. Está faltando trabalho, Uhum, Fabi. Está faltando comida na mesa. E a maioria desses sim. quase 40 milhões que voltou a passar fome, eu te garanto, Fabi, não é branca. Com certeza não, sabe, por um pequeno fator. E esta maioria não branca não tem garantido o seu direito de ascender de classe. É, Então, por mais que a pessoa tenha emprego, trabalho, ela ainda não tem o direito de ascender. Então, quando você vê uma pessoa negra, é negra que fala ou preta que fala? pode ser Ensina negra pra gente. também. A gente pode falar Pode sobre ser, isso, pode mas falar pode as ser duas. negra ou preta, não tem problema. Muito bem. A gente tem que sempre aprender, né? Todos os dias. Então, quando uma pessoa negra ela não tem essa possibilidade de ascender, você está condenando ela e a sua geração futura a permanecer ali naquele lugar, que é um apartheid, na verdade. É um separatismo. Então, assim, vocês até vão poder ter um trabalho, um emprego, vocês até conseguiram alguma coisa. Isso acontece muito com a mulher também, que não precisa nem ser negra, né? Qualquer mulher. Vocês até conseguiram alguma coisa, mas assim, você vai continuar morando na periferia, você vai chegar no máximo a um cargo, se você for muito se matar de trabalhar e abrir mão de tudo na sua vida, você chega num cargo de supervisão, né? Você vai ter que lutar muito, você é uma supremacia branca tão grande que você entra, por exemplo, numa universidade. Eu estou cursando direito de madrugada, a louca, que acorda 4h30 da manhã para fazer faculdade. É sobre É um isso. sonho de minha vida, né? Mas é a única forma que eu tenho de cursar. E nós somos em 35 pessoas, tendo 12 mulheres. Sabe quantas pessoas negras? Eu dou um doce para você se você adivinhar. É Eu, vergonhoso. Eu tenho vergonha de falar isso. eu vou chutar o número 3. Nenhuma. É uma Não. vergonha tão grande isso que eu até brincaram comigo esses dias lá na sala e falaram assim: você não tira foto com a gente e não põe nas suas redes sociais, você é metida blogueira, não sei o que tal. Eu falei assim: não, porque eu tenho vergonha desta sala. Tem coisas que eu tenho vergonha de postar. Por exemplo, eu não posto comida, não posto coisas que vão ferir o coração do outro. Tem coisas que a gente tem que tomar, que a gente tem que ter, né? É, uma empatia, uma acessibilidade. Então, por exemplo, no tempo da pandemia, que as pessoas estão lutando pelo pão, muita gente segue você ali numa internet popular para poder ter um conselho, para poder ter uma calanta, e você está lá, lindo, belo, formoso, fazendo churrasco e comendo e tal. Não, eu sou contra isso aí totalmente. Mas não julgo quem faz, enfim, mas é o meu conceito. E aí eu falei, eu tenho vergonha de postar uma sala como essa, que não tem a representatividade que eu acho importante. Não, nós não temos uma equidade enquanto a mulheres, não temos uma pessoa negra, não temos uma pessoa oriental aqui. Então eu não preciso postar essa sala, porque ela já está, na maioria, ela não precisa de ativismo. Ela já está na supremacia, ela já é dominante. Você já tem o espaço de vocês garantir. Eu não preciso bater palma para vocês. Já é a cota eterna. Já Essa é é a a cota cota eterna. eterna. Porque É isso que eles questionam não as cotas entendem, para né? negros. Isso, Fabi, estão questionando as Eu cotas não para negros há aguento isso. anos.
Mas essa é a cota do Brasil, a maioria branca. E é importante, Fabi, de novo, a Fabi me acompanha, depois procurem lá Neudes Carvalho SP, eu não gosto de discurso de ódio, mas é Sim. fato social, a gente não pode fugir de um problema, de um fato social, se a gente não consegue sanar, não consegue lutar, fazer o enfrentamento devido. Então, qual é a hegemonia que a gente, movimento de base, seja ele qual for, a gente está questionando? É a supremacia hétero, Uhum. branca, cis, porque as pessoas elas são diversas, os grupos são diversos. Então, quando a Fabi questiona isso na sala de aula dela, que não é pouca coisa, ela consegue ter mais letramento racial e empatia social que muita gente, que muito blogueiro, que muito artista e que muito militante também tem demonstrado, Fabi, é de fundamental importância a gente ressaltar isso, justamente para quebrar e fazer as pessoas pensarem, e fazer as pessoas refletirem e também fazer, a gente chama de teste do pescoço. Faz o teste do pescoço. Entra na sala da presidência da empresa tal. Entra na sala de direito da faculdade tal. Quantas pessoas negras são? Não só entre os É isso. alunos, entre os professores também. Porque é esse incômodo que vai começando aos poucos que faz com que a sociedade, e é esse o grande papel do movimento negro, questione, caramba, é verdade. Se a população preta é facilmente 60%, onde é que estão essas pessoas pretas? Eu vou ser redundante, Fabi. Eu vou Uhum. perguntar e eu vou responder. Essas pessoas pretas estão presas, elas estão em situação de rua, elas estão em situações análogas à escravidão. O Ministério Público Uhum. Federal denunciou quase 500 casos em 2022 de pessoas não brancas, de pessoas negras trabalhando, às vezes nem recebendo um prato de comida. Essas Uhum. pessoas estão sendo violadas na rua quando elas não têm o dinheiro de condução para ir trabalhar. É esse o lugar da pessoa É preta no sobre isso. Brasil. É sobre isso. E é tão dolorido, né? Isso dói. É até assim, sei lá, eu acho que a pessoa que não tem essa consciência é uma porta que se abre que ela nunca mais se fecha na nossa vida quando essa consciência chega. E assim, eu não me sinto uma pessoa com consciência mínima, eu estou lutando todo dia para aprender um pouquinho, me corrigindo a cada palavra, a cada pensamento, porque é um aprendizado eterno. Eu quero ser muito humilde nesse sentido, que eu não me sinto nada nem ninguém. Mas quando você tem um sentimento de conscientização disso, é tão dolorido isso, né? Eu fiz uma palestra na Câmara Municipal de Embu das Artes, agora no mês de outubro, sobre o câncer de mama. E aí tinha um público grande presencial, quase 500 pessoas, e teve bastante um público online, né? E aí tinham várias pessoas da periferia. Eu cresci na periferia, eu moro na periferia, para quem não sabe, tá? E assim, gosto muito de estar aqui, porque é muito importante estar na minha ter condição. Me perguntaram até no sábado, nossa, mas você poderia ter mudado, né? Eu falei, eu posso, mas eu não tenho essa vontade. Eu gosto de sempre de lembrar das minhas origens. Eu gosto de sempre saber de onde eu vim, né? Sem nenhum tipo de hipocrisia. Mas, e aí, assim, quando terminou a palestra, vieram, assim, três senhoras negras, né? Com uma humildade, uma vergonha, pedindo para tirar uma foto comigo. Eu fiquei com tanta vergonha do sentimento delas, e eu falei para elas assim: eu não sou ninguém para você tirar uma foto comigo. A honra é minha. Eu que quero tirar uma foto com vocês, pelo privilégio de vocês virem aqui. Dá para mim minutos da sua vida para me escutar. E eu comecei a chorar, sabe? Eu até me lembro agora, assim, daquela humildade, porque é uma subserviência que é implantada de geração a geração a geração, sabe? É muito triste isso. Isso a gente precisa acabar com isso. A gente precisa lutar, e eu vejo assim uma distância, né? Parece que a gente caminha, aí vem alguma coisa, uma força universal para tentar tirar, porque quem tem o poder não quer abrir mão dele, né? Não quer dividir e tira, né, das pessoas. É triste isso. Não faz a devida manutenção na estrutura, né, na nossa pirâmide social. Uhum. Nós
pirâmide social ela é composta pelos homens brancos primeiro, as mulheres brancas, depois os homens negros, depois as mulheres pretas. É importante, ela só fala no início que quando você fala que as pessoas não negras ainda precisa desse olhar. Quando o presidente da República, o último eleito em 2018, falou assim: eu não escravizei pessoas, a gente lembra daqueles casos, por exemplo, das enchentes, dos soterramentos que vem acontecendo. Será que é importante as pessoas pararem para pensar que ninguém quer morar do lado de um córrego? Ninguém gosta de morar no barracão. Eu tenho certeza. Eu nunca morei num barracão. A minha origem, embora Sim, ela seja humilde, eu não faço demagogia, eu nunca passei fome na minha vida, gente. Nunca morei sim, do eu também, lado graças a Deus. Mas as pessoas que precisam se colocar nesse lugar não se colocam porque gostam do pobrismo, da pobreza. Uhum, Colocam porque uhum, as políticas públicas voltadas para a habitação pararam em todo o Brasil, principalmente no estado de São Paulo. uhum. Então é importante que as pessoas questionem o lugar de medo que essas pessoas se colocam historicamente, que é, será que eu posso estar nesse lugar? Ver uma pessoa, quem não conhece a Fabi pessoalmente, a Fabi é um monumento mesmo, né? Não só fisicamente, mas falando. Aí vem aquela senhorinha que a vida toda esculachada socialmente, às vezes não conseguiu nem estudar. Ouve uma pessoa como a Fabi fala, será que eu posso estar no mesmo espaço que ela? Porque é isso que o sistema capitalista pegou nesse país há 522 anos, que as mulheres com tons de pele da Fabi estão acima das mulheres com tons de pele dessa senhora que abordou a Fabi na palestra. Então, isso está muito além da questão só da representatividade. Existe um sistema que nos cobre, que faz com que a gente nasça racista, machista, preconceituoso. Quando você, Fabi, se coloca no lugar de aprendizado, eu não sou nada mais que ninguém, mas você tem empatia. Isso também é letramento racial, porque você não precisa sentir na sua pele, que só as pessoas negras é que sentem na pele, mas a tua Uhum, empatia de entender que essa postura encurvada, seja fisicamente ou seja na fala de não se apresentar, é por conta desse sistema opressor, desse sistema que não permite sim, que essas mulheres negras se sintam reconhecidas nesses lugares, que sejam simples, mas que sejam lugares de reconhecimento, porque a população preta sim. no Brasil não é reconhecida como gente. O 20 de Não. novembro é para saudar, é para relembrar a consciência negra, mas principalmente para a gente relembrar a luta de Zumbi dos Palmares, que foi morto, mas foi o primeiro fundador da República. A primeira república datada, historicamente registrada no Brasil, é via Zumbi dos Palmares. E até pouco tempo atrás era esculachado principalmente pelo último presidente da República. Então, essa Sim. senhorinha que fala, tira uma foto comigo, é porque ela já entendeu que esse processo ele ficou atrás, mas a subjetividade, por exemplo, pensar que será que um dia minha filha, ou será que um dia eu pude pensar em ser uma palestrante? Eu duvido que ela pensou nisso, Fabi. Por quê? Porque é o que esse sistema impõe pra gente. Então, quando você me chama, Fabi, para falar de consciência negra, quando você coloca. Eu acho incrível a chamada. Gente, foi ela que escolheu tudo. Que é uma responsabilidade de todos. Eu falo, a gente tá acertando. O movimento negro organizado, o movimento feminista está acertando, porque a Fabi não é uma mulher branca, hétero, cheia de privilégio, como muitas que a gente conhece. É importante que as pessoas entendam e vá buscar conhecimento. Uhum. Não é uma mulher branca. A Fabi é uma mulher não preta, mas branca ela também não é. Entendi. Mas quando ela se Não. reconhece nesse lugar de privilégio, mesmo sabendo que nesse lugar, Fabi, você também sofre várias opressões, como diferença de salário, não consegue equidade que os seus colegas de trabalho homens conseguem, você também é uma mulher oprimida. Uhum. Você pode não ser oprimida como Muito. várias mulheres negras, mas você também é oprimida. Isso é o sistema que traz. E aí faz as Uhum. pessoas se reconhecerem nessa luta, nesse enfrentamento e nessa acolhida que são poucas as pessoas que têm. O sistema Uhum. político, eleitoral, o sistema de direito, o Estado democrático de direito no Brasil precisa entender que os 388 anos de escravidão ainda perduram em 522 anos depois, principalmente por conta desses lugares de poder, desses lugares de não ascender, que não reconhece os corpos pretos, sabia? Quando você traz isso, eu fico até emocionada, minha irmã. Já falei demais, porque é demais você Ah, reconhecer que é importante a gente acolher um corpo, que seja um corpo preto que se acolha durante o dia. meu Deus. Essa pessoa ela pode Nossa, não ter esse letramento, mas ela entende que ela está sendo acolhida. sim. No lugar dela, que é de importância como ser humano que faz a diferença no mundo. Ponto final. É sobre isso. Você sabe que
está falando dessa minha condição de mulher não branca, hétero privilegiada, né? Eu sou descendente de libaneses e de baianos. Minha mãe é baiana e meu pai é filho de libanês. E hoje eu estava discutindo sobre a questão do Catar. Hoje a gente está falando sobre a Copa, né? E aí o pessoal estava falando assim, mas que absurdo, a minha família é de origem muçulmana, lá no Líbano, né? No caso. E aí estavam falando assim, nossa, que absurdo no Catar. As pessoas começam a falar um monte de coisas sobre aquilo que eles não sabem, né? E isso é irritante. É extremamente irritante, porque é uma pessoas que não conhecem um país árabe, nunca estudaram sobre o... E não estou defendendo o islamismo aqui não, tá? Porque sei que ele é opressor, sei de tudo também. Mas, assim, não conhecem o que é o Islã, não conhecem o que é a vida dessas pessoas lá, e são pessoas que vivem numa cultura de 600 anos e querem discutir uma cultura de 5.000. Eu acho assim, eu fico pensando, quem aterriza no planeta Terra, gente? Você não tem. Seja humilde para ouvir, estude, pergunte para as pessoas. E aí eu estava discutindo com essa pessoa falou assim, nossa, que coisa horrível, as mulheres não podem ir lá no Catar, não podem, as árabes, né, no caso, e as muçulmanas irem no estádio assistir o jogo, elas têm que assistir de casa. Isso é horrível. Aí eu falei para ele assim, mas eu acho que tá certo. Aí a pessoa ficou até assustada, né, assim comigo, porque ainda mais eu, ativista e tal, falar que isso tá certo. Aí eu falei, você se lembra da última Copa do Mundo? Foi onde? Não foi na Rússia? Você se lembra do fato do Ela é Rosinha? Daquela moça loira, com aqueles meia dúzia de brasileiros escrotos, abraçados nela e gritando ela Rosinha, e ela não entendia nada, porque ela era russa, né? Não sabia o que era aquilo que eles estavam falando. É para não acontecer aquilo lá. Então, assim, eles estão cheio de gente de tudo quanto é lugar do mundo dentro da casa deles. Como o homem é um ser opressor, então, assim, na verdade, o ideal seria que a mulher tivesse o direito de ir onde ela quisesse, vestir o que ela quisesse, trabalhar onde ela quisesse, comer o que ela quisesse em todos os lugares dos 4 cantos do mundo. Porém, como o homem não é educado e consciente para respeitar a mulher em todo lugar, então certas culturas trancam as suas mulheres em casa para protegê-las destes escrotos que trafegam lá. Então, assim, para eles é cultural. Tem gente estranha dentro da casa deles. Esconda as mulheres. Não posso colocar a minha mulher ali para. E se você perguntar para elas, nem elas não querem nem ir. Elas não querem ir, porque elas têm medo. Olha para você ver. Então, assim, não é a questão do que o Islã faz, a questão é do que o patriarcado faz no mundo, da situação da mulher. Eu vivo no Brasil. Eu, inúmeras vezes, chego do meu trabalho, quero parar na padaria perto da minha casa. Eu não moro no Catar. Na padaria, do lado da minha casa. E às vezes eu venho para minha casa com fome, eu moro sozinha. E eu paro na porta da padaria, eu olho, tem 6 homens lá dentro. Eu vou embora, sem comprar meu pão. Porque eu penso, nossa, eu vou entrar ali, não, só tem 6 homens ali, não tem nenhuma mulher, eu vou passar por um constrangimento, com certeza eu vou, entende? Então, eu prefiro ficar sem comer. Ou eu tenho que fazer um esforço para me antecipar, ter uma despensa, ter uma vida mais difícil, entende? Porque eu não tenho liberdade para viver a minha vida. Simples assim. É sobre isso. É muito importante você trazer isso, principalmente frisando a questão, Fabi, de que a gente precisa conhecer mais sobre as culturas, sobre os povos, sobre a questão racial, que quando pensa que racial é só preto, não. As Sim, outras etnias, para a gente entender que a gente precisa separar o que é conjuntural do que é estrutural. É a mesma coisa
quando o pessoal fica falando, mas você que é uma mulher negra não quer estar numa roda de ou homens brancos ou pessoas não pretas. Eu digo, não é bem assim. Muitas vezes a gente sabe que pode acontecer algum constrangimento. Como eu procurei um pouco mais de letramento, eu procurei me acalmar para que a minha militância ela esteja qualificada, porque eu não gosto de violência, seja palavra, seja física. Né? Então, a gente entende que certos locais, certos momentos, certas situações a gente pode evitar. Né? Tipo, hoje eu recuo um passo para avançar 2 amanhã, para que eu esteja num outro local, que seja com esses homens, com essas mulheres, mas que eu esteja ali dialogando de forma a gerar um certo tipo de reflexão, para que a gente consiga entrar nesse diálogo. Então, julgar, condenar, por que o Quatá, por que os muçulmanos, por que não... Pera, opa, calma. Né? O que é conjuntural? O que é estrutural? É muito importante, porque essa falta de respeito aos outros povos, às outras culturas, esses extremismos, essas hegemonias. Então, todo preto não gosta de outro preto, ou todo preto não gosta dos brancos. Eu digo, pera lá. O que é estrutural para você e o que é conjuntural? Existe um fato específico sobre isso? Existe um histórico sobre isso? E aí, quando a gente coloca só nessa questão das hegemonias, naturalizar a questão de vamos englobar, vamos colocar que os libaneses têm tudo aquele olhar tal, X, ou que os baianos têm. Não, gente. Isso daí é você excluir, é você apagar toda uma cultura a qual você nem conhece, você não se deu o direito de, opa, deixa eu pesquisar. Quando você traz isso é muito importante, porque está faltando diálogo, está faltando respeito, está faltando a falta de entendimento para que essas diferenças sociais se reduzam, Fabi. Muito importante. Exato. É uma falta de capacidade de sentar e ouvir, né? A história do outro, de dialogar, de aprender com o outro, uma falta de humildade, né? É um cala a boca que eu tenho razão, eu sei tudo, eu sou dono da verdade. E gente que não sabe nada. Isso é o que me deixa mais. Eu queria só aproveitar, eu queria falar para vocês rapidamente, Abi, sobre o lugar de fala. Nilson, você vai falar sobre o lugar de fala? Cuidado! Muito respeito, um abraço para Jamila Ribeiro, todos os fãs dela. Já tivemos a oportunidade de trabalharmos juntas, mas cuidado com o lugar de fala. Eu falo muito do lugar social. Eu gosto de falar do lugar social, porque é o seguinte: quem é que não tem lugar de fala? A Fabi, uma mulher não negra, de descendência de Líbano, de libaneses, ela tem um lugar de fala dela que precisa ser respeitado. A mulher branca, hétero, cis, classe média alta, rica, blogueira, o olho verde, azul, alisado, a pele não sei o quê, ela também tem o lugar de fala dela. O homem branco, hétero, cis, rico, não sei o quê, ele também tem o lugar de fala dele. Então a gente precisa parar alto lá, gente. Não, você não pode falar que não é o seu lugar de fala. Qualquer discussão, você tem o seu lugar de fala. Se você estivesse sozinha hoje com mais 30 mulheres negras, sabe, você também tem o seu lugar de fala. Gente, isso não é só tolerância, não. Isso é empatia, isso é respeito, isso é, antes de qualquer coisa, cidadania. Como é que eu vou dialogar com mulheres no lugar de privilégio se eu estou calando a boca delas toda hora só porque eu sou uma mulher preta? Desculpa, Fabi, eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Essa mania de que você não pode falar porque você não é uma mulher preta. Eu sou uma mulher preta, eu vou falar no meu lugar social. Você, não sendo uma mulher preta, você também tem esse direito. Então, cuidado, militantes, cuidado com a falta de respeito, seja você preto, seja você branco, etnia, raça, migrante. Todo mundo tem seu lugar de fala. Eu, como pesquisadora, como cientista do trabalho, eu falo de lugar social. Eu prefiro, porque não erra. Seu lugar social é esse, o meu é esse, porque nós somos diferentes. Nós não somos homogêneos, desculpa, como o sistema patriarcal quer colocar. Nós somos diferentes e essas diferenças precisam ser respeitadas, seja você preto, branco, o que for. Ai, gente, eu falei demais. Você é maravilhosa. E uma outra coisa que é importantíssimo a gente pontuar, né? A gente está aqui para incluir, não é para eliminar, nem para excluir ninguém. Vocês não entendem isso? Não é para a gente incluir, é assim, olha, eu tenho este copo de água, eu vou colocar aqui suco, e vou ficar com o copo cheio. Eu incluí aqui. Não é eu tiro a água daqui para colocar o suco aqui dentro. Eu estou incluindo. É para fazer um todo.
Por isso que a gente fala de equidade, né? Que é para estarmos iguais. É iguais, é oportunidades iguais, é fala igual, é desejo igual, é o sentimento de humanidade igual. O meu sonho, e eu estou cursando direito única e exclusivamente para trabalhar para as pessoas, para ajudar as pessoas, porque quando a gente vive num país como o Brasil, o direito é fundamental. Então, assim, eu já criei meu filho, já cumpri meu papel no mundo, então agora eu vou realizar um sonho, que é cursar direito. Ah, mas você quer fazer o quê? Direito trabalhista? Eu não pergunto. Eu quero fazer aquilo que for a necessidade das pessoas quando eu me formar. Tiver caótico a questão trabalhista, eu vou para o trabalhista. Tiver caótica a questão das mulheres, eu vou defender as mulheres. Eu vou para cima, o que for necessário. O Axé. meu sonho é que todas as pessoas possam se sentir gente. Quando você falou isso, me deixou muito emocionada, sabe? Quando você falou para mim que o negro não é considerado gente nesse país. Isso é gente, isso é tão sério. Porque você se sentir gente é o mínimo. Se você não se sentir gente, você não se sente esposa, marido, filho, profissional, aluno, nada. É a base, é você ser pessoa, né? Cidadão. É o Exa- mínimo. É o nosso principal capital humano, né? O nosso principal capital social são as pessoas. É o capital humano, né? A humanidade em si, embora a gente questione N questões. Eu quero aproveitar, Fabi, essa tua fala que abre sobre a gente olhar para as pessoas, né? Porque as pessoas ficam questionando por que não sei o que, o Dia da Consciência Negra. E ainda a gente tem que responder as suas perguntas. Gente, a gente tem que enfatizar, tem que questionar, tem que comemorar, tem que saudar e respeitar, porque se pessoas não pretas tivessem consciência de humanidade, os negros não teriam sido escravizados. Né? Eu quero aproveitar também, Fabi, eu gosto sempre de enfatizar que a questão da representatividade para a população preta é muito importante. Eu, como militante de movimento negro, sempre gritei muito pela questão da representatividade, mas é muito importante a gente não cair nessa armadilha do capitalismo, do neoliberalismo, que é só estar ali a cara preta. Não, não é só a cara preta, o corpo Uhum, preto. uhum. A nossa luta principal é a emancipação socioeconômica da população preta, que é quando a mulher preta não vai ganhar até 60% menos que um homem branco. Hoje no Brasil, dados de 2022, 2.003 homens brancos produzem mais riqueza, têm direito a uma renda que seja um salário mínimo do que as 37 milhões de mulheres pretas no Brasil. E são dados de 2022. Isso é desigualdade social estrutural na veia. Então, quando a gente fala do movimento de mulheres, seja um movimento de mulheres voltado só para mulheres negras ou para mulheres brancas, a gente está falando que essa desigualdade que a Fabi, que não é negra, mas também não é branca, sofre no mercado de trabalho no ramo dela, é uma desigualdade Uhum. estrutural que oprime ela e pode oprimir o filho dela, o neto dela, por quê? Porque Sim. está dentro do sistema, nós estamos abaixo desse Uhum, sistema, todos nós. uhum. Então, as Sim. especificidades do lugar social da Fabi precisam ser olhadas via políticas públicas pelo Estado brasileiro, assim como das mulheres negras também. É exatamente isso, Fabi, não é excluir. Então, a luta da Fabi ela não tem que ser menor que a minha, menos dolorida que a minha. Ela Uhum. tem as especificidades dela, assim como eu tenho as minhas. Onde é que a gente se encontra? As diferenças. Né? A Fabi não está para além de mim ou inferior, e aqui também a mesma questão. Então, a briga não tem que ser entre os grupos sociais e a sociedade. A briga, o enfrentamento tem que ser sobre a emancipação desses marcadores sociais que oprimem as mulheres, as crianças, os idosos, os imigrantes, os negros, a população LGBTQIA+, a classe trabalhadora no geral. Gente, Isso. quem não é classe trabalhadora no Brasil? Hoje, no máximo, 10 pessoas não é classe trabalhadora, porque vive de renda. É. São os milionários. O restante que depende de salário é classe trabalhadora. Deus, como é que eu sei que depende de salário? Se você ficar um Você mês sem precisa trabalhar, trabalhar, se você você ficar trabalha. um mês sem trabalhar e não receber, você vai passar fome? Então você é classe trabalhadora. Ou Isso. seja, a grande maioria de nós. Se você ficar, eu falo assim, se você ficar 3 meses, tem uns mais abastados, né? Tem patrimônio. Eu falo assim, se você ficar 3 meses sem trabalhar, você quebra? Quebra. Então você não pode parar de trabalhar. Você pode parar de trabalhar?
você tem essa preocupação, porque eu tenho, todos os dias, nossa, eu não posso adoecer. Se eu chegar hoje num médico e ele me dá um diagnóstico, a primeira coisa que eu penso é, meu Deus, como é que eu vou fazer para trabalhar? Depois eu penso no resto, né? Porque nós somos da classe trabalhadora e a gente não tem respaldo nenhum, nada. É uma insegurança eminente, né? O tempo inteiro. E eu me considero uma pessoa que tive muita sorte, muito privilégio, muita oportunidade, cresci na periferia, mas nunca passei fome, tive bons pais, perdi meu pai muito jovem, mas tenho boas memórias, tive boas oportunidades na vida. Então, assim, eu me considero uma pessoa privilegiada. Agora, se eu fosse um homem hétero, branco e cis, com a inteligência que eu tenho, seria muito rico. Sinto muito. Você seria provavelmente, poderia não ser super rica, mas quase uma super rica. Por quê? Porque Claro. esse traz de privilégio. Então, quando você traz esse tema, a consciência negra, ela é uma responsabilidade de todos, ela é para todos, exatamente isso, é questionar o lugar de privilégio de alguns poucos que acaba prejudicando muito a vida de muitos. Então, a gente não está pedindo para ninguém roubar ninguém, para ninguém invadir a casa de ninguém, não é nada disso. A gente está falando de equidade nas oportunidades que reduz essas diferenças, gente. Então, a gente não está falando que a Fabi tem que ganhar mais que a mulher tal, X ou homem, não. Não, a gente está falando que o sistema inteiro, não é nunca pensar individual, gente. A luta dos movimentos de base não é individual a Neudes ou a Fabi, não. É pela coletividade. Por quê? Porque, como bem colocado pela Fabi, nós não somos minorias. Então, quando essa maioria populacional tiver um mínimo de emancipação social e econômica, todo mundo flui. Por quê? A violência diminui, o ódio na rua diminui, distribuição de renda não é uma coisa que deveria não ser tratada pelo Estado brasileiro. E é nossa briga social. Precisa haver melhor distribuição de renda. Os super ricos têm que pagar mais imposto. O microempreendedor não teria que pagar o mesmo imposto, por exemplo, que o cara, vamos falar um super rico no Brasil, o cara da Record, ou o Silvio Santos. Hoje, a Fabi, sendo empreendedora, ela paga mais imposto que o Silvio Santos, que é um super rico. É disso que a gente está falando. Não é que o Silvio Santos, porque o Silvio Santos teve sorte. Todo o respeito do mundo, eu respeito a história de vida dele. Mas o sistema brasileiro permite que a riqueza dele oprima milhões de pessoas aqui na base da pirâmide social, incluindo o grupo social da Fabi e o meu. Então, a gente não está pedindo que igualdade, a gente botar o dedo na cara das pessoas, não. Equidade, para a gente chegar à igualdade, é principalmente as oportunidades de ter uma vida digna. Salário, oportunidade, educação, saúde, oportunidade de um modo geral, gente. Com certeza. Querida, ai, meu Deus, que dor no coração, que eu não queria encerrar nunca essa live. Me chama de volta! Mambacar mais. Olha, eu quero deixar aqui duas literaturas muito importantes. Bom, toda live minha eu falo da Bell Hooks. Eu sou louca, apaixonada por ela. Todos os livros dela. Ela foi uma estudiosa que a gente perdeu recentemente, maravilhosa, uma ativista americana, que ela estudou profundamente o tema que a gente está discutindo. Racismo, racismo estrutural, patriarcado, cultura do machismo, e ela tem diversas literaturas. Então, assim, eu tenho este livro aqui que eu carrego comigo em todos os lugares, já fiz live só sobre ele. Eu releio este livro direto, páginas, textos, porque ele ajuda a gente a ressignificar. Ele tem um capítulo que eu gosto muito, que é o capítulo 7, que eu separei para falar aqui, que ele fala da ganância. Então, no capítulo 7 tem um trechinho só que eu quero ler, que ela diz o seguinte: o desaparecimento da ganância e do ódio são fundamentos da liberdade. A liberdade é o indubitável desprendimento do coração, um entendimento tão poderoso da verdade que não há como voltar atrás. E eu quero também deixar indicado aqui os escritos que a Marielle Franco deixou para nós,
né? Ela tem um programa de aceleração do desenvolvimento de lideranças femininas negras, que foi baseado na tese dela, né, na monografia dela, né? E, então, está disponível em PDF, gratuito nas redes, mas eu já baixei, tem um arquivo, e quem quiser pode entrar em contato comigo, que eu envio para vocês, tá? E eu quero, Neudes, agora agradecer a você pelo seu carinho, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e eu quero elogiar você pelo seu trabalho, pela sua luta. Olha, me embarga a voz, pela sua luta, pela sua alma, pelo ser humano e pela mulher que você é. Admirável em todos os tempos, pela coragem de enfrentar as coisas que eu sei que você enfrenta todos os dias, por aí. Nestes lugares que eu já vi e nos lugares que eu sei onde você caminha. Então, minha irmã, muito obrigada por esta oportunidade de aprender com você, pelo seu tempo de estar aqui com a gente hoje, para falar a respeito dessa Semana da Consciência Negra e por dividir isso. Eu quero que você deixe aqui os seus contatos para as pessoas seguirem você, para aumentar essa militância sua e que as pessoas possam também entender o seu trabalho e o que você faz por essa sociedade. Tá? Gente, impossível não se emocionar. Obrigada, minha irmã. Muito obrigada mesmo pelo acolhimento de sempre, sempre essa tua ênfase em entender, em acolher, em aprender e ensinar. Muito obrigada, Fabi, por mais mulheres como você na nossa sociedade brasileira e na nossa sociedade como um todo. Porque é nesses encontros das diferenças que a gente consegue, de fato, prosperar como sociedade. Eu quero agradecer a todos, a todas, a todos que estão acompanhando a gente. É uma honra. Ao canal aqui da Fabi, a toda a produção dela, que são os queridos, super profissionais, super acolhedores. Enfatizar que é através do diálogo sincero, efetivo e qualificado que a gente vai conseguir fazer um enfrentamento de fato sistêmico e nas relações, para o enfrentamento não só da redução dessas desigualdades já comuns, mas principalmente do racismo estrutural e sistêmico. Ele não é só nas estruturas, ele também se baseia nessas relações. E são pessoas como a Fabi, e muitas outras também, que faz com que a gente tenha mais coragem de ir à frente, de fazer um enfrentamento para que a gente tenha paz. Não duvidem de que é impossível a população não preta, ou a população branca, para quem preferir, ter paz se a população negra continuar sendo oprimida como é. Agradecer mais uma vez a todos vocês por espaço. Eu sou a Neudes Carvalho, estou lá na Neudes Carvalho SP no Insta, no Twitter, no Facebook. Eu tenho artigos publicados pelo Estadão, pela Folha. Eu sou cientista do trabalho e a gente está numa luta pela emancipação da classe trabalhadora, né? Via CLT ou não, mas sempre batendo no capitalismo para que a gente consiga desenvolvimento socioeconômico para as mulheres negras e para a população preta como um todo. Fabi, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho social e vamos juntas. Obrigada, querida. Vá com Deus. Até mais, fica com Deus, axé. Tchau, tchau. Axé, querida. Gente, peraí, deixa eu tomar um ar. Olha, a minha equipe vai passar aqui embaixo, tá? Todos os dados da Neudes para que vocês possam segui-la e dar continuidade nesse tema, que ele é muito rico, muito importante, a gente precisa aprender sobre ele todos os dias. E eu quero também agradecer a minha equipe que está aqui nos bastidores, que preparam tudo isso para a gente, os estudos, os conteúdos, os temas. Muitas vezes eu recebo até muitos méritos que não são meus, eles estão aqui sempre me apoiando, e eu quero agradecer a todos. Quero agradecer a audiência de vocês. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, e fiquem ligados, que tem muito mais ainda esse mês. Até a próxima. Tchau, tchau.